Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Momentos com SEAC. Esse momento diário onde nós estudamos a doutrina espírita e alguns outros temas do nosso cotidiano, né, pela luz do Espiritismo. E hoje, dando continuidade, nós vamos seguir com o capítulo 11 do livro O Céu e o Inferno, que se chama Da Proibição de Evocar os Mortos, né? Então, uma das críticas que o Espiritismo mais sofre, né, uma das críticas mais direcionadas ao Espiritismo, desde o seu surgimento, diz respeito à comunicação com os espíritos ou com os mortos. Muitos afirmam que a própria Bíblia proibiria qualquer tentativa de contato com os mortos e que, portanto, essas práticas mediúnicas seriam incompatíveis com os ensinamentos divinos. Diante dessa objeção, Kardec vai dedicar um capítulo inteiro, exatamente do capítulo 11 do livro O Céu e o Inferno, para o exame dessa questão. E o objetivo aqui é analisar os textos bíblicos geralmente utilizados, né, para condenar as comunicações espirituais e verificar se essas passagens se elas realmente se aplicam ao que o Espiritismo ensina e pratica. Então, ao longo desse capítulo, né, Kardec vai procurar demonstrar que existe uma diferença muito grande e muito importante entre práticas condenadas na antiguidade e a comunicação séria, moral e instrutiva proposta pela doutrina espírita, né? E vamos compreender passo a passo esses argumentos apresentados por Kardec. Bom, então vamos lá. Qual que é a principal objeção que as pessoas, que muitos fazem em relação ao espiritismo? Desde os tempos, desde os primeiros tempos, né, desde épocas bem antigas, o movimento espírita, muitos opositores, né, recorrem a passagens do Antigo Testamento para afirmar que Deus teria proibido toda a comunicação com os mortos. E isso é um dos pontos que o Espiritismo sofre muito ataque. Mas essa passagem citada encontra-se no livro de Deuteronômio, né? E nela Moisés adverte ao povo hebreu contra certas práticas existentes entre os povos vizinhos. Uma delas era adivinhações, feitiçarias, encantamentos, consultas a espíritos e das mais variadas formas de magia. Para muitos críticos, essa passagem seria suficiente para condenar qualquer tentativa de comunicação espiritual. Então, Kardec vai analisar exatamente essas acusações que o Espiritismo sofria e sofre, né? Mas ele vai analisar esse contexto antes de tirar qualquer conclusão. E como que é feito isso? Bom, segundo Kardec, a gente precisa lembrar que a realidade vivida pelo povo hebreu na época de Moisés era um pouco diferente da que nós temos hoje. Então, tratava-se de uma sociedade cercada por povos que praticavam idolatria, cultos mágicos, sacrifícios humanos e rituais supersticiosos. E muitas dessas práticas, né, elas estavam associadas à exploração da credulidade popular e à utilização da religião para fins materiais. Então, nesse contexto, né, Moisés teria combatido costumes considerados prejudiciais à organização moral e religiosa do povo. Kardec ele argumenta que essa proibição não tinha necessariamente como alvo toda a forma de comunicação espiritual, mas determinadas práticas supersticiosas e abusivas que existiam, né, na época. Mas qual que é essa distinção que Kardec falava, né? Quais são esses pontos, né? Então, um dos pontos centrais do capítulo é exatamente essa distinção em dois pontos, em duas coisas totalmente diferentes. De um lado, as práticas mágicas e supersticiosas na antiguidade, e de outro, o intercâmbio espiritual estudado pelo Espiritismo. São coisas totalmente diferentes. Segundo Kardec, os antigos buscavam frequentemente prever o futuro, obter vantagens materiais, descobrir tesouros, vencer inimigos e manipular forças ocultas.
E já a proposta espírita, ela já é um pouco diferente. O objetivo da comunicação com os espíritos seria obter ensinamentos morais, compreender a vida espiritual, consolar os aflitos, fortalecer a fé e estudar as leis divinas. Então, Kardec entende que não se trata da mesma prática condenada nos textos antigos. Aqui é interessante um ponto a gente observar, que muitas das religiões, muitas das tradições religiosas existentes no passado e até hoje, se você for estudar, praticamente todas, elas permitem a comunicação com os espíritos. O que difere do espiritismo é exatamente o objetivo, o objetivo de se obter ensinamentos morais. Você quer ver uma coisa interessante, né? A gente não reza para os nossos santos? Os nossos santos não estão mortos? Então, como que eu posso proibir o intercâmbio, a comunicação com os espíritos, se nós, durante as nossas orações e das nossas preces, a gente direciona isso aos anjos, aos santos? Não é um tipo de diálogo? Então é um ponto também que a gente teria que levar em consideração. Só estou colocando aqui também para deixar o leque um pouco maior. Então, se tudo isso era proibido, por que Deus não tornou essa comunicação impossível? Está aí um outro ponto que Kardec apresenta. Porque ele diz o seguinte, se Deus desejasse impedir absolutamente qualquer contato entre encarnados e desencarnados, por que permitiria a existência de fenômenos mediúnicos? Segundo a visão espírita, a mediunidade não é uma invenção humana, ela é uma faculdade natural. Todos nós somos médiuns, alguns mais evoluídos, outros nem tanto, mas todos somos médiuns. Por exemplo, muitas vezes a gente não fala, tive uma intuição, ou, nossa, tive uma grande ideia. Será que a ideia e a intuição foram nossa? Ou foi algum espírito que soprou e nós captamos? Né? Então, como essa faculdade existe naturalmente, Kardec conclui que ela faz parte das leis estabelecidas por Deus. Portanto, o problema não estaria na faculdade em si, mas no uso que se faz dela. É interessante isso, porque muitas vezes a gente critica a ferramenta, mas a gente esquece de criticar quem a manuseia. Então, se a mediunidade é algo natural, se essa comunicação com os espíritos é algo natural, o problema não está no processo como ele é feito, mas sim como as pessoas utilizam. E, seguindo nesse processo de estudo, Kardec vai analisar alguns outros exemplos bíblicos, né? Que Kardec aponta que a própria Bíblia apresenta diversos episódios envolvendo manifestações espirituais. Então, na própria Bíblia está escrito lá que um dos casos mais conhecidos é a aparição de Moisés e Elias diante de Jesus durante o episódio conhecido como Transfiguração. Na Bíblia está escrito que Jesus subiu ao monte para orar e ele estava com Moisés e Elias, um de cada lado. Se de um lado estava proibindo, por que ele estava lá? Fazendo exatamente essa comunicação, né? Na época de Jesus, Moisés e Elias já estavam mortos, já estavam desencarnados. Então, segundo a interpretação espírita, esse acontecimento demonstra que a comunicação entre os dois planos da vida não seria algo impossível, ou ao contrário, às leis divinas, ou seja, é natural, né? É natural isso. Kardec também observa que diversos profetas relataram visões, inspirações e contatos com as entidades espirituais. Para eles, esse fato mostra que o mundo espiritual sempre esteve presente na história religiosa da humanidade. Tem assim, se acabar todo o mundo material, o mundo espiritual sempre vai existir. E é interessante isso aqui, né, que a gente fala, não se pode falar com mortos, mas, de novo, quantas vezes a gente considera a palavra do profeta, o profeta falou comigo, então é só quando me interessa que vale? Então a gente precisa entender e estudar muito bem isso. Nesse capítulo,
grande parte desse capítulo, né, Kardec dedica atenção a um episódio frequente citado pelos adversários da codificação espírita, pelos adversários das comunicações espirituais, né, que trata-se exatamente a consulta do rei Saul à feiticeira, uma feiticeira chamada Endor. Segundo esse relato bíblico, Saul procura uma médium para obter informações através do profeta, através do espírito do profeta Samuel. E Kardec observa ali um detalhe importante, né? Novamente, se fosse absolutamente impossível comunicar-se com os mortos, o episódio perderia seu sentido. Além disso, o próprio texto descreve uma manifestação espiritual ocorrida durante a consulta. Para Kardec, né, essa situação, esse relato, sugere que o fenômeno em si era possível. O problema estaria exatamente na intenção e nas circunstâncias em que ele foi realizado. Saul, nesse caso específico, Saul teria procurado essa orientação espiritual de maneira inadequada, né, movido pela aflição e desobedecendo às normas religiosas de seu tempo. Então, qual é o verdadeiro critério moral, então? Segundo Kardec, a questão fundamental não é simplesmente comunicar-se ou não com os espíritos, como nós já falamos. O importante não é criticarmos a ferramenta, mas sim como nós a utilizamos. O verdadeiro critério na utilização dessa ferramenta deve ser moral, né? Ou seja, afirma que toda essa prática ela deve ser julgada por intenções, objetivos e seus resultados. Por exemplo, seria totalmente contraditório a gente ir numa sessão espírita mediúnica e perguntar sobre os 6 números da cena. Quero ficar milionário e me fale os 6 números da cena. Era mais ou menos isso que eles consultavam lá atrás, né? Então, quando alguém procura os espíritos por curiosidade, interesse material ou desejo de poder, ele vai estar totalmente agindo de forma equivocada. E quando a comunicação busca aprendizado moral, consolo e elevação espiritual, a situação seria bem diferente. Ou seja, dessa forma, o Espiritismo procura afastar-se de qualquer forma de superstição ou exploração, tá? E Kardec também reconhecia nisso tudo o perigo dos abusos, da mesma maneira que Moisés lá atrás. Só um minutinho que sumiu tudo aqui. Aí, entre os riscos apontados por Kardec, né, a utilização de maneira espiritual é a credulidade excessiva, ou seja, ao invés de eu tomar uma decisão, qualquer decisão que eu for tomar na minha vida, eu tenho que falar com os espíritos. Então, ou seja, a minha vida não sou eu que vou fazer as escolhas. Eu vou perguntar para os espíritos, se ele falar, vai para a direita ou vai para a esquerda, eu sigo a ordem dele. Então, era contra isso que Kardec considerava a forma irresponsável. A busca por previsões do futuro, interesse financeiro, o fanatismo, a fascinação por manifestações extraordinárias e tudo isso. Então, o Kardec ele insiste que a prática espírita ela deve ser conduzida com seriedade, discernimento, estudo, equilíbrio moral. E a comunicação espiritual não deveria transformar-se em espetáculo nem instrumento de interesses pessoais. Lembre-se que quando Kardec começou a estudar o Espiritismo não, uma comunicação com o plano espiritual, tudo começou com as mesas girantes, que eram eventos relacionados na alta sociedade francesa como espetáculo, como curiosidade. Kardec foi quem percebeu que através daquela comunicação, que além daquilo que estava sendo passado, aquele fenômeno físico, poderia ter um ensinamento moral absurdo, como nós falamos no capítulo anterior. Kardec foi o único que buscou evoluções, mensagens morais através da mensagem dos espíritos. Outras religiões sempre buscaram essa comunicação com o espírito, mas Kardec, na época dele, tinha vários que estudavam comunicação com os espíritos, mas Kardec foi o único que buscou uma comunicação moral. Qual a mensagem moral que esses espíritos possam nos trazer? Então, o objetivo principal dessas comunicações espíritas
ela é educativa, né? E ela permite ao ser humano compreender melhor a imortalidade da alma, fortalecer a nossa fé raciocinada, obter consolo diante da morte, ou seja, nós percebemos que a morte não é o fim, ela é apenas uma mudança de dimensão, perceber as consequências morais dos próprios atos, como nós já conversamos, e desenvolver-se espiritualmente. Então, mais uma vez, a mediunidade seria um instrumento de esclarecimento e progresso moral. E o fenômeno em si não seria o mais importante. O essencial, como nós já frisamos e gostamos de repetir, estaria nos ensinamentos transmitidos e nas transformações que eles produzem. Tá? Então, falando nesse ponto também, como a gente está falando de morte, o capítulo reforça uma ideia fundamental do Espiritismo. A morte não interrompe a vida. Ela representa apenas uma passagem do espírito de uma condição para outra condição de existência. Por isso que os espíritos continuariam interessados nos acontecimentos terrenos e poderiam, em determinadas circunstâncias, comunicar-se com os encarnados. E essa possibilidade seria consequência natural da sobrevivência da alma. Se os espíritos continuam vivos, conscientes e atuantes, a comunicação entre os dois planos seria algo compatível com as leis divinas. Então, resumindo esse capítulo, podemos resumir esse capítulo em alguns pontos centrais. Primeiro, que Kardec considera necessário analisar as proibições bíblicas dentro de seu contexto histórico, e não simplesmente, olha, não vamos mais fazer porque está na Bíblia. Na Bíblia também tem outros aprendizados, como nós já vimos, que falam dessas comunicações espirituais. Segundo, ele distingue as práticas mágicas e supersticiosas da antiguidade das comunicações estudadas pelo Espiritismo. Terceiro, a mediunidade é apresentada como uma faculdade natural, existindo por permissão divina. Quarto, a Bíblia contém episódios que, segundo a interpretação espírita, indicam a possibilidade de intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Tá? Quinto, o valor moral da comunicação depende das intenções e dos objetivos envolvidos. E sexto, a finalidade legítima das comunicações espirituais seria o esclarecimento, o consolo e o progresso moral. Então, resumindo, ou seja, concluindo esse ponto, né, Kardec vai enfrentar uma das objeções mais importantes feitas ao Espiritismo, a alegação de que a Bíblia proibia toda comunicação com os mortos. Nessa análise, a análise de Kardec, né, procura demonstrar que essas condenações presentes nas Escrituras estavam dirigidas principalmente contra práticas supersticiosas, mágicas e interesses comuns na antiguidade. Para Kardec, a comunicação com os espíritos, quando realizada com seriedade, finalidade moral, lembre-se de novo, finalidade moral e espírito de estudo, não representa uma afronta às leis divinas, mas uma consequência natural da imortalidade da alma e da continuidade da vida após a morte, né? Então, a mensagem central desse capítulo é que o valor de uma prática espiritual não deve ser julgado apenas na sua forma exterior, mas principalmente por seus propósitos, seus frutos e sua contribuição para o aperfeiçoamento moral do ser humano. Então, com esse capítulo, nós encerramos a primeira parte do livro O Céu e o Inferno e vamos seguir nos próximos com a segunda parte desse livro. Tá ok? Pedimos, se você gostou, compartilhe esse vídeo com um amigo, se inscreva no nosso canal, vai nos ajudar muito a divulgar a doutrina espírita, a quebrar alguns preconceitos que muitos ainda têm em relação à doutrina espírita. Compartilhe, indique para um amigo, se puder nos visitar, nos visite também na nossa casa, acesse as nossas redes sociais, lá você também tem todos os eventos, palestras, palestras e convidados, né, para fazer o Evangelho. Seria um prazer recebê-los na nossa casa. E aí, então, vamos agradecendo mais uma vez, sempre agradecendo pela oportunidade e pedindo sempre aos irmãos de luz que nos orientem, que nos fortaleçam, que nos instruam, que nos oriente para que possamos colocar nosso pensamento, nossas palavras e nossas ações no caminho do bem. Que os espíritos de luz nos ajudem a todo dia a enxergar a vida como um milagre.
não pelo milagre em si, mas pelo milagre da nossa transformação, pelo milagre da nossa mudança e da nossa evolução espiritual. E espero encontrar a todos no nosso próximo capítulo. Um grande abraço e até mais.